Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é mais um episódio do podcast Quase Tudo. Hoje eu não sabia muito bem o que eu ia falar, mas nesse momento de final de ano, né, que em muitas famílias, muitos lugares, o conflito ele se exacerba, eu resolvi refletir sobre o que a gente faz quando a gente escuta coisas que a gente não queria escutar. Quando às vezes chegam em tópicos complicados ou tópicos sensíveis que a gente ainda não sabe muito bem como reagir, como trabalhar isso na nossa cabeça. Então, nesse episódio eu vou falar um pouco sobre comportamento, né? Se a gente tem sido reativo, como é muito o meu caso, eu ainda tenho muito caminho para galgar, para poder mudar algumas coisas que não são legais em mim. E ser mais assertivo, né? Usar assertividade para responder às pessoas, para tratar as pessoas. Não só na fala, né? Às vezes a gente toma atitude sem abrir a boca, mas só uma cara que não foi legal ou algum gesto abrupto que não deveria ter sido feito. Tratar as pessoas com mais gentileza, por mais que sejam difíceis, porque já dizia Jesus, né? Vindo dizer mais do que o Antigo Testamento dizia e falar no Novo que, na verdade, você precisa amar inclusive seus inimigos. E eu comecei falando, né, dessas festas de finais de ano, não que sejam inimigos, são sua família, são pessoas próximas a você, mas às vezes as divergências são tão grandes que naquele momento parece que são. Não tô dizendo nem que é o meu caso, não, tá? Apesar de haverem divergências, são pessoas diferentes lidam com as coisas de maneira diferente, pensam diferente. Mas, às vezes tem coisas que são difíceis, né? E cada um na sua realidade pode refletir a partir de si. Então, com a maioria dos episódios que eu falo, é muito a partir de uma reflexão, porque respostas eu tenho pouquíssimas. Mas por que a gente tem sido, né? Eu falo por mim, mas não só por mim, porque pelas pessoas que eu convivo também. Claro que não são todos os momentos, nós não somos iguais o tempo todo. Mas por que a gente reage tanto? Por que a gente se defende tanto? Né? Por que eu me defendo tanto? E muitas vezes não consigo ser assertiva mesmo com todo o tempo de terapia que eu tenho. Eu não sei, gente, eu não sei. Quer dizer, algumas coisas eu sei, são coisas, né, de autoconhecimento que eu já descobri, né, de criação, de convívio com pessoas, o tempo todo a gente está sendo formado, não só pela criação, pela família que a gente teve, mas no convívio com qualquer pessoa, seja no trabalho, seja nos estudos, seja em qualquer lugar. A gente o tempo todo está se formando e formando outras pessoas. Então, mas por quê, né? A internet, né? Esse imediatismo da internet agrava? Provavelmente agrava, né? Porque a forma como as coisas são hoje, né? De respostas imediatas. Eu fico pensando muito também sobre isso, quando às vezes a internet começa a ficar lenta. E aí eu começo a ficar agoniada. Sendo que, cara, antigamente nem tinha isso, sabe? A internet nem era de fácil acesso. Sim, eu sou velha nesse ponto de ter pegado a internet de escada. Mas, enfim, esse é detalhe. Mas por que tão rápido a gente aprendeu que as coisas deveriam ser rápidas, né? E porque também a gente, ao mesmo tempo,
precisa dar uma resposta rápida, né? E às vezes essa resposta sai agressiva e não sai gentil, sai até julgadora. Por quê? É muita coisa para se pensar, porque às vezes a gente afasta pessoas, né, de propósitos maiores por conta dessas coisas. E não é legal. Mas eu vi um vídeo hoje também que falava que amar é um treino. E é verdade, né? Mas eu acho que mais que isso também, porque amor é uma decisão, além do sentimento que existe, é também uma decisão. Como Deus resolveu enfiar seu filho único, né, que vai nascer, né, e renascer daqui a alguns dias. Ele decidiu enviar seu filho e decidiu que ele morresse para que pudesse salvar todos, de acordo com as minhas crenças, sem passar por cima da crença de ninguém. Mas eu acredito fielmente nisso. Então, enfim, é uma decisão também. E da onde as nossas decisões estão sendo pautadas? Para que a gente não decida, às vezes, amar a cada instante. Claro, a gente vai errar, a gente vai fazer coisas erradas, a gente vai. Mas precisa de um esforço. Eu preciso de um esforço maior para poder, no trato do outro, repensar aquela resposta. Às vezes a gente até tá certo, mas qual é o preço de ter razão, no final das contas? O que vai ser melhor para que a relação seja mais saudável? Se a razão pura e simplesmente ou a gentileza, a bondade? Não sei. Não sei como chegar nesse caminho. É uma reflexão sincera da minha parte. Mas eu acho que a gente pode continuar tentando. Então, é isso. Foi esse o episódio de hoje. Fiquem com Deus e tenham um Feliz Natal da melhor maneira possível, da maneira mais amável. E, quem puder, relembre o verdadeiro sentido dessa noite, desse dia. E é isso, gente.